Muito bem. Como entrar aqui? Normal, essas modernidades são assim. É. Vocês têm que pensar que isso é muita evolução. Para quem partiu dos torpedos, do SMS, agora está ao vivo, assim, colorido, ainda é meio difícil, né? É. Bom, então tá. Começou, então a gravação foi iniciada, tá? Bom dia. Essa é a nossa sexta reunião do eixo temático Ambiente Natural a partir da conferência, mas a segunda reunião, né? Desde que acabou a conferência e reiniciaram os trabalhos da revisão do plano enquanto grupos, né? Do trabalho dos grupos para a revisão do plano. Eu vou dar alguns informes gerais agora no início, né? Até mais informativos, assim. Essa questão que o Gilmar colocou da disponibilizar os acessos, tá? Depois da reunião, a gente sempre manda um e-mail para todo o grupo que está participando com os encaminhamentos e links de acesso às informações. A gente não tem como mandar, né, arquivo 1 a 1, até porque também fica para nós é mais difícil em função da nossa demanda de trabalho, mas o link de acesso aos repositórios, né, para vocês terem um acesso mais direto e ao arquivo mesmo, ele sempre é encaminhado, tá? A apresentação da reunião ela fica disponível na nossa pasta pública, o link vai também para vocês por e-mail, para vocês revisitarem. Os encaminhamentos da reunião ficam anotados no último slide. Como o nosso objetivo hoje é fazer uma dinâmica também de trabalho e apresentar a metodologia do guia para elaboração e revisão de planos diretores, a gente não vai fazer como a gente fez na reunião anterior, né, que alguns ainda não estavam, que é a gente escrever os encaminhamentos na hora, né, no slide mesmo, meio que mostrou e depois mandou, só ajustou. Dessa vez a gente vai fazer as anotações e vai depois encaminhar direitinho o PowerPoint fechadinho, o PDF fechado com o registro, tá? A reunião também, a gravação da reunião fica disponível, tá? Na pasta pública, então vai o link depois para vocês, se quiserem, né, assistir novamente. Uma informação importante, tá? A gente tinha aberto um formulário para inscrição para participar dos grupos de trabalho dos eixos temáticos, porque o objetivo é a gente formalizar esses grupos através de portaria, para que as pessoas que tiverem interesse realmente em trabalhar junto conosco durante a revisão do plano fiquem registradas, né? Fique formalizado e tenha também um compromisso que a pessoa sempre participe, porque afinal ela está legitimada através de uma portaria. Então, assim, quem tem interesse em participar, que não conseguiu fazer inscrição, porque o formulário ficou aberto até o dia 5, tá? Pode me mandar um e-mail, eu vou colocar aqui no chat meu e-mail, tá? É daniela.vieira@portoalegre.rs.gov.br, mas aqui eu vou colocar. Eu vou encaminhar para nossa colega que está. Deu um problema aqui. Desculpem, eu estou com um probleminha técnico no meu mouse, tá? Que ele resolveu dar problema agora, quando começou a reunião, então eu não pude corrigir. Como o Gilmar falou, é a questão dessas tecnologias, né? É tudo muito moderno. Tá, esses todos aqui, vocês ignorem que ficou do lado, que eu não sei onde é que saiu, mas assim, é até o gov.br, tá? Geralmente eu encaminho, eu faço os encaminhamentos da reunião pelo meu e-mail da prefeitura, então vocês têm ali, é só responder através daquele e-mail mesmo. Daí eu preciso que vocês se manifestem o quanto antes para eu encaminhar para minha colega e sair a portaria. Tá? Então, começando, todos estão vendo a minha apresentação? A tela que eu estou fazendo a apresentação? Sim. Então tá. Então, começamos nossa reunião. Então, hoje nós vamos tratar, tá? Do cronograma das reuniões nossas reuniões dos eixos até julho, das oficinas temáticas que começam na segunda-feira, né? E depois nós vamos entrar na metodologia do guia para elaboração e revisão de planos diretores e para discussão do subgrupo 1 da nossa temática, que foram as áreas de risco. Então, nosso cronograma, tá? Nós estamos na etapa leitura da cidade. O próximo passo, o próximo processo participativo são as oficinas, que começam na segunda-feira. Vão ter, em média, 2 por semana, até o dia 31 de maio.
sendo que na semana do dia 25 ali vão ser 3, em função do feriado que a gente vai ter, né? Então a gente teve que dar fazer alguns ajustes. Depois, os próximos passos, a gente vai ter o fechamento da leitura da cidade, que vai acontecer entre junho e julho, com o seminário. Vamos ter debates e propostas em agosto, a conferência de revisão, né, do plano das propostas em outubro, dezembro, audiência pública. E depois encaminhamento para a Câmara, a previsão é janeiro. Tá? Então, assim, as oficinas, elas têm como objetivo avaliar os desafios e oportunidades, tá, a partir da integração da leitura técnica e comunitária. Então, elas vão trabalhar dentro dos eixos temáticos, né? Vão pegar tudo que a gente trabalhou na conferência, nas oficinas realizadas até agora, e o objetivo é fazer uma dinâmica de forma híbrida, vai ser online e presencial, até para possibilitar o máximo de acesso para quem não consegue se deslocar até o centro. Né? A gente tem uma questão do espaço físico, que o auditório comporta 60 pessoas, então, até, assim, peço que quem tem condições boas de acesso tecnológico, internet, né, vai ficar confortável nesse lugar de acesso, que opte por se inscrever online para que a gente permita que as pessoas que não têm acesso possam ir presencial, né, para que possam participar também. Então, vão ser realizadas no auditório da SMAP, né, que é a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio. Tá? Depois, nós vamos ter, entre junho e julho, uma rodada de devolutivas para apresentar e discutir os resultados da leitura da cidade. Né? Essa proposta, de momento, a gente pensa em duas formas distintas. Realizar os eventos na região do planejamento, através de exposição do conteúdo, né, que a gente elaborou até agora, numa formato próximo ao que foram as exposições, né, que aconteceram do ano passado, né, que começaram na Câmara de Vereadores e a gente passou pelas regiões de planejamento. Só que dessa vez a gente está em discussão ainda em talvez utilizar a estrutura das subprefeituras, que só um minutinho, por favor, que eu vou pedir um silêncio aqui dos meus colegas, que eu estou na secretaria. E aí, então, a ideia, a gente está pensando em usar a estrutura das subprefeituras, né? Porque, por dois motivos. Uma, que é uma estrutura que é do município, na verdade, não, né? Facilita a nossa logística. Os gestores das subprefeituras, eles estão participando do grupo de trabalho das regiões de planejamento, do GTCR, então eles estão já inteirados e envolvidos com o nosso trabalho. E a gente não precisa mobilizar, por exemplo, em escolas, como aconteceu da outra vez, tem que mobilizar o diretor, né, outras pessoas envolvidas, então a gente já tem esse contato. E para a questão do alcance, né, para que as subprefeituras, de certa forma, elas são um ponto de referência das comunidades, né, e elas são a referência do OP, do Orçamento Participativo, né, então, para que a gente também fortaleça essa relação, né, com as regiões, as comunidades, o orçamento participativo. Né, mas, enfim, estamos construindo o formato dessa participação das evolutivas. Né. E aí a gente fecha a etapa com o seminário, né, que o objetivo vai ser apresentar e discutir os resultados né, do nosso trabalho, dos grupos, né, e troca entre os diferentes grupos de trabalho do plano. Então, o resultado que a gente tiver dos nossos trabalhos aqui, revisitando os 5 subtemas, né, do nosso eixo temático e desenvolvendo as nossas dinâmicas, daqui vai ser um produto, vai ser levado para o seminário para a gente discutir e fazer essa integração com os demais, né, e com a participação da sociedade. Então, assim, os objetivos gerais a gente sempre traz, assim, né, do trabalho, de cada grupo de trabalho, né? Então, objetivos gerais do CMDUA, dos grupos de trabalho do técnico operacional, que são os nossos colegas do município, né, do consultivo técnico, que são as entidades, né, da sociedade civil organizada, e o consultivo das regiões de planejamento, que conta com os gestores das prefeituras, delegados do plano diretor, os conselheiros do CMDUA também participam desse grupo, né? Alguns delegados do OP, então ele foi aberto
para ampla participação, né, da representação da população no âmbito mais, na questão das regiões do orçamento participativo e do planejamento municipal. E os objetivos dos eixos, né, é realizar discussões específicas sobre os temas abordados, com o objetivo de produzir resultados para o plano diretor e indicações para as políticas de desenvolvimento urbano. Ou seja, nas nossas reuniões a gente vai ter que discutir bastante conteúdo, né, que o nosso objetivo é justamente isso. E elas foram abertas para participação, não só técnica dos municípios, mas dos outros grupos de trabalho também, que tem pessoas inscritas, e para a população em geral que queira participar dessa discussão de forma propositiva. Então, o nosso calendário, tá? A partir de maio. Hoje, nesse mês, a gente vai ter essa reunião hoje, né? E daí, nas semanas que tiverem as oficinas temáticas, nós não vamos ter reunião por uma questão de, né, logística, organização e toda a estrutura que a gente vai ter que... Todos nós vamos estar envolvidos nessas oficinas, né, a equipe do planejamento, então, fisicamente falando, nós é que vamos tocar e fazer a operacionalização das oficinas, então vai ser difícil para a gente, né, fazer isso e ainda ter reuniões de conteúdo, né, enfim, porque as oficinas também vão até às 10 da noite, vai ser bem puxadinho. Em junho, nós temos a previsão de 3 reuniões, e em junho as nossas reuniões se intensificam, elas vão ser 3 sextas seguidas, porque a gente vai ter um feriado na quinta, de Corpus Christi, e a gente imagina que seja meio complicado colocar uma reunião numa sexta, dia 9, quando muitos fazem feriadão. Acho que a gente não vai ter uma reunião muito produtiva, né? Então a gente optou por não comprometer o resultado do nosso trabalho e colocar essas 3 reuniões mais juntas aqui. Uma, inclusive, ela vai coincidir com a agenda do GTPO, que é à tarde. Só não vai dar colisão de agenda, só vai dar coincidência do mesmo dia, que a gente estava procurando fazer alternadas as semanas, né, porque muitos colegas também participam do GTTO. Maria do Carmo, fica tranquila, porque isso aqui vai para vocês depois, tá? Então, para vocês se programarem. Tá pequenininho, né? Fica ruim de ver. E julho, né, nós estamos previstas aí 2 reuniões, uma na qual a gente vai tratar do nosso subgrupo 5 das áreas verdes públicas, né, e depois uma de fechamento, né, do nosso trabalho enquanto eixo temático, para a gente levar para o seminário, né, que está previsto para começar no sábado, para acontecer no sábado, dia 22. Mas vai dar tudo certo e a gente vai conseguir. Então, assim, as oficinas, tá? Aqui a gente eu coloquei o card de divulgação para vocês, né, ficarem com isso fresquinho. Ainda dá para se inscrever até o dia da oficina, até segunda-feira está aberta a inscrição. Divulguem, se inscrevam, tá? Nós queremos que o máximo de pessoas participe dessas oficinas. Ajudem a divulgar, que quem tem condições de uma boa internet, de acesso online, se inscreva online para que a gente propicie que presencialmente vão as pessoas que não têm acesso à internet, que têm dificuldade até com a conexão, então, as pessoas que mais necessitam desse apoio presencial. As oficinas, elas integram a etapa leitura da cidade, né, e tem o objetivo de promover os debates sobre desenvolvimento urbano da cidade com base na avaliação do conteúdo do plano vigente, né, tanto do ponto de vista da percepção da população local, quanto na visão técnica de especialistas no tema. Elas estão estruturadas, né, pelos 7 eixos temáticos, né, correlacionado com a estratégia do plano, né, e com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Então, aqui estão os 7 eixos, né, na ordem deles, mas a nossa oficina vai ser a primeira, que é no dia 15, segunda-feira, que é o nosso eixo 2, por uma questão de logística, né, que a pessoa que vai palestrar no eixo não poderia na quinta, então nós invertemos a ordem das oficinas. As oficinas, elas vão ter palestras, né, com pessoas da área, né, na verdade as palestras são mais a título de informação e de provocação também, para estimular o nosso debate, para estimular a nossa discussão. Então, agora vamos entrar na metodologia do guia para elaboração e revisão de planos diretores. Bom, o objetivo geral dessa metodologia, tá? Então, é produzir resultados, né, dos grupos, indicações para políticas de desenvolvimento urbano no âmbito da revisão do plano diretor. Específicos, tá? Então, assim,
elaboração de indicações de temas, estratégias e instrumentos para a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, elaboração de indicações para políticas de desenvolvimento urbano a partir do Plano Diretor, elaboração de um documento síntese com as contribuições desenvolvidas nos 3 itens, né, a ser apresentado no seminário da leitura da cidade. Nós tivemos uma prévia disso, né, na conferência, com aquela dinâmica do segundo dia, em qual a gente já extraiu um bom conteúdo. Então, agora a gente, a partir deste conteúdo, dos conteúdos do plano, né, e demais informações que venham nos agregar, a gente vai produzir um segundo material para a gente apresentar nesse seminário e fazer as trocas entre todos os eixos, porque, na verdade, todos eles estão vinculados e correlacionados, né? Então, assim, o guia, tá? Ele assim, ele é realmente, tipo assim, é um norteador, tá? Para a elaboração dos planos diretores e revisão dos planos diretores. Então, ele considera os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né? A nova agenda urbana e o Pacto Climático do Acordo de Paris, né? Então, o que ele faz? Ele leva em consideração toda a experiência acumulada nos primeiros ciclos de elaboração de planos diretores, né? Pós-Estatuto da Cidade, as pautas que emergiram na última década, né, e para o planejamento sustentável e gestão dos territórios dos municípios brasileiros. Ele está disponível online, ele está disponível na pasta pública que a gente colocou dos grupos de trabalho. Tá? Então, assim, quem tem interesse em se aprofundar nesse guia, ele é muito legal, ele é super intuitivo, é de fácil manejo, assim, tipo, a gente consegue, ele direciona, a partir da problemática, ele vai direcionando para as estratégias, né, para os programas, para as soluções, para os instrumentos. Então, é bem legal de pegar esse guia e se apropriar um pouco mais dele, assim. Então, na nossa temática, né, no eixo ambiente natural, correlacionando com a estratégia da qualificação ambiental do plano, no guia ele aborda essas 4 temáticas: a qualidade urbana e ambiental, meio ambiente, saneamento ambiental e áreas de risco à vida, que é por onde a gente vai começar o nosso trabalho, né? As áreas de risco. Então, assim, o que ele faz, tá? A partir de um tema elencado, a gente vem traz as problemáticas, que é a avaliação dos desafios e potencialidades, né, que ainda são vigentes na leitura do território, as que ainda são vigentes e se há novas problemáticas a serem abordadas. Né. Das problemáticas, né, a gente identifica as diretrizes para estratégias, né, a partir das diretrizes e princípios do plano vigente, né, então aqui a gente faz até uma avaliação do plano, né, pensando em estratégias e relacionando com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E a partir das estratégias a gente passa para os instrumentos, como viabilizar, né, com essas estratégias, como operacionalizar isso e as ferramentas complementares. Então, a avaliação da instrumentalização do plano, né, implementação e compatibilização dos instrumentos em relação às estratégias. Então, assim, a gente vai trazer esse quadro agora, esmiuçar mais ele em como montar, né, porque é a partir dele que a gente vai fazer o nosso trabalho de hoje. Então, os temas, né? Temas iniciais organizados de acordo com os tópicos prioritários definidos no dia 2 da conferência, que são, então, nós vamos trabalhar a partir dos nossos subtemas, né, que foram já elencados antes da conferência e trabalhados no segundo dia. A partir desses temas, né, a gente vai trazer as problemáticas extraídas a partir dos pontos negativos do plano sobre os tópicos prioritários. Então, a gente vai trazer essas problemáticas e colocar as questões qualificadoras, né, que elas são complementadas a partir das respostas das demais questões e dos resultados das oficinas e exposições. Né? Então, a gente se precisar, vem uma questão qualificadora, ou 2 ou 3, e a gente vai subdividindo elas, né, de acordo com a problemática. Depois a gente passa para as estratégias, né, que são estratégias iniciais estabelecidas a partir das resoluções aprovadas no dia 3 da conferência. Né? E a qualificação dessas estratégias, né? E depois essa parte final, que seriam os instrumentos, que é o objetivo de completar o quadro, a indicação de instrumentos e ferramentas complementares para a execução dessas estratégias, enfrentando as problemáticas de desenvolvimento urbano de Porto Alegre. A gente vai
nesse primeiro momento, fazer esse exercício a partir do que a gente extraiu na conferência, né, da nossa dinâmica de trabalho e dos resultados que a gente já teve nas oficinas. Então, assim, entrando na nossa discussão do subgrupo 1, áreas de risco, né, então, assim, o nosso eixo, numa esfera mais ampla, ele aborda a qualificação do território sob a perspectiva de valorização do meio ambiente, né, envolve temas relacionados à sustentabilidade, adequação às mudanças climáticas e à poluição, engloba também questões relacionadas às áreas verdes, áreas de interesse ambiental, áreas de risco e áreas com passivos ambientais, entre outras, e discute políticas públicas voltadas para o incentivo a soluções ecológicas e para a integração entre as esferas urbana e ambiental no planejamento territorial. Essa parte ela é meio repetitiva, porque a gente vem trazendo isso, mas é para que a gente grave sempre, sabe? E não perca o fio, para que a gente tenha sempre fresca os objetivos do nosso trabalho. Diga, Gilmar. Uma curiosidade, tá, Dani, que deve, creio, até ser mais ou menos que o pessoal já está pensando. Já são 11 horas, né? E a gente vê que é um tema bem grande aí para a gente discutir, né? A gente lembra como é que foi a discussão lá nos subgrupos, lá no dia, lá. Então, assim, ó, existe alguma coisa assim prevista aí por vocês, assim, ó, não conseguimos esgotar esse tema em tão pouco tempo, né? Já deixar marcada, agendada uma outra, e se vai ter limitação de falas, assim, porque ecologia, ambiente natural, para nós que somos defensores, é um tema muito rico. Se deixar falar, eu sozinho vou até 1h da tarde. Imagina o pessoal que tem mais experiência que eu aí. Então é mais ou menos essa ideia, assim, de ver como é que ela é a dinâmica que vocês pretendem aí, de tempo, de fala, inclusive essas coisas, tá? É isso, por enquanto, minha contribuição. Tá, assim, ó, o tema é super complexo, todos eles são e a gente sabe disso, tá? Então, assim, a cada reunião, a gente tem duas estratégias. Uma é que a cada reunião a gente vai revisitar o tema anterior, tá? Porque, assim, essa reunião, ela tá sendo um pouco mais arrastadinha e demorada, porque é toda uma prévia de colocar, né, as agendas que a gente tem, lembrar vocês. Então, assim, como a partir da reunião que vem, que a gente vai ter, ela vai entrar direto no subgrupo 2, a gente antes vai revisitar o subgrupo 1, no que tiver necessidade, né? E também a gente pode marcar reuniões extras, tá? Para tratar desses temas. Não vou conseguir marcar reuniões extras na próxima semana, né? Por motivos óbvios que eu estou envolvida aí com a oficina segunda-feira e tem que encaminhar para vocês essa reunião. Mas a partir da outra, se vocês sentirem necessidade da gente ter alguma reunião além da nossa sexta-feira, né? Se manifestem que a gente já organiza uma agenda. Mas, e assim, quanto às falas, Gilmar, assim, a gente não costuma dar limite de fala, mas a gente, né, conta, né, com o bom senso de todos e sabendo que a gente tem que dar espaço, né, para os demais se manifestarem, até porque, como tu falou, nosso tempo é curto, a nossa reunião vai até o meio-dia, então todo mundo depois tem compromisso, né, e à tarde a gente já tem outras agendas, então eu peço só que a gente foque no assunto que a gente está tratando aqui, porque os outros assuntos eles também vão ser relacionados com esse assunto. Né? De alguma forma, tudo tem relação. O ambiente a vida não acontece em caixinhas, né? Principalmente nessa questão ambiental. Ela é uma dinâmica sistêmica. Mas enfim, eu vou continuar aqui então, tá, gente? Então, voltando aqui para o trabalho de hoje. Então, assim, lá para o início, né, para a gente organizar o trabalho na conferência, a gente elencou nas primeiras reuniões que a gente teve de organização 5 subgrupos para trabalhar, né, relacionados com sobre o eixo temático, para direcionar os trabalhos do nosso eixo, na verdade, para capitanear esses trabalhos. Então, assim, o primeiro foi áreas de risco, na verdade, a gente só colocou de 1 a 5 para organizar, né, nenhum é mais importante que o outro. E haviam outros temas elencados já numa reunião que a gente fez com o grupo do GTTO Técnico Operacional, que são mais transversais, que isso é meio ambiente, sustentabilidade, adequação à mudança climática, poluição, serviços ecossistêmicos, fauna silvestre, educação ambiental, recuperação das áreas com passivos, incentivo a soluções ecológicas e estímulos a energias alternativas. Isso tudo pode acontecer em todos os subgrupos. Então, ele ficou como os temas transversais. A partir do nosso trabalho, tá, do trabalho que a gente fez no segundo dia, eu elenquei alguns assuntos relacionados com o subgrupo área de risco para a gente ter mais ou menos aqui os assuntos que
que fossem mais abrangentes. Então, recomposição da fauna e flora originárias, né, porque a área de risco, na verdade, ela tem essa questão muito latente, né, porque ela precisa ter essa fauna e flora originárias recompostas até para garantir uma segurança dessa área, né, e que ela cumpra a sua função, né. Educação socioambiental preventiva, mapeamento e tipificação dos riscos, integração do plano de ação climática nos riscos, né, regularização fundiária, que é o tema, né, que permeia tudo, na verdade, porque a habitação, né, é um tema, como é que diz, básico, na verdade, e a construção de moradias para retirada da população em áreas de risco, que esse é um ponto meio nevrálgico do nosso trabalho também, porque, enfim, né, como fazer isso, né? Até hoje a gente está correndo atrás de uma solução e então a gente vai trabalhar muito em cima disso, tentar buscar alternativas, né, para tipo assim, diminuir o risco à vida na nossa cidade. Então, assim, o guia, tá? Ele traz duas problemáticas relacionadas a áreas de risco, que uma delas é se o município possui ou está localizado em áreas de influência ou risco de grandes projetos de impacto ambiental, como barragens, hidrelétricas, mineração e pedreiras, entre outros, tá? E aí ele traz, através dessa problemática, ele propõe 4 estratégias, que seria controlar a expansão urbana de modo a limitar o avanço sobre as áreas com maiores riscos de acidentes relacionados a grandes projetos de impacto, garantir a participação social na implementação de projetos de impacto, bem como nas ações de mitigação e em contrapartidas sobre os impactos ambientais previstos, prever a articulação intermunicipal e interfederativa para o planejamento, controle e ação emergencial, controlar e mitigar os impactos ambientais urbanos e atividades de impacto, condicionando a implementação do projeto ao atendimento das demandas social, ambiental, urbana e econômica identificadas. Isso é relacionado muito a grandes projetos de impacto ambiental, né? E que são que assim, é uma situação que ela, né, ela existe, né, é uma realidade, mas seria direcionada para esse ponto. E a outra problemática é se o município apresenta áreas de risco à vida ocupadas, como risco de enchentes, deslizamentos e outros, que essa é um pouco mais abrangente, né, e digamos que muito mais afeta a nossa cidade, porque a gente tem a questão das ilhas, a gente tem a questão das bordas dos arroios, a gente tem toda a nossa área de proteção, né, que de certa forma foi antropizada de alguma maneira, ou com ocupação, ou, né, ou enfim, ou na tentativa de ocupar. Então, para essa problemática, ele traz como estratégia controlar o avanço da ocupação urbana e planejar novas frentes de expansão, considerando as condições de risco existentes, garantir ocupação urbana adequada em situação de risco e reserva de terras com infraestrutura para reassentamento, melhorar as condições de drenagem do município, considerando o uso e ocupação do solo, e mitigar ou solucionar situações de risco, alagamento e inundações. Né? Então, a partir daí, né, o que a gente fez? A gente elencou, né, um menu de recomendações no nosso segundo dia de trabalho para a questão das áreas de risco, né, que muitas convergem com o que está colocado no guia, né, nessas problemáticas e estratégias apresentadas. Porque isso é uma realidade mundial, não é uma particularidade só de Porto Alegre, e muito mais nacional, eu diria, né, que nosso país tem sérios problemas. Então, eu não vou ler todas aqui, tá? Porque vocês participaram, tiveram acesso e ela está disponível para não ficar maçante e não demorar muito mais ainda o nosso trabalho. Bom, o trabalho do dia 2, ele foi levado, né, para a plenária tal qual, entendeu? Até, inclusive, isso eu aqui confesso que foi uma falha minha de gerenciamento, porque a ideia era compilar em 5 moções gerais, né, tudo que fosse afeto à temática ambiente natural. E assim a gente vai ver que o que está, as questões colocadas aqui nas áreas de riscos, por vezes elas se repetem nos outros subgrupos, né, justamente porque elas são pertinentes aos demais. Então, eu destaquei aqui o que está relacionado às áreas de risco e salientei nos demais subgrupos o que também está relacionado, que pode ser relacionado às áreas de riscos, que é a recuperação de áreas degradadas, né, nos corredores ecológicos incluir todos os ecossistemas aquáticos e terrestres, né, porque os corredores ecológicos, dependendo de onde eles se encontram, eles podem estar numa área de risco.
Propor programas de incentivo ao ecoturismo e educação ambiental, também como uma forma de ocupar essas áreas e proteger, como o Gilmar já trouxe, né, lá na conferência. Implementar mecanismos de proteção e gestão dos corredores ecológicos, né, morros, mata ciliar, corpos hídricos, parques, hordas e bairros, mantendo o fluxo gênico biótico, né, que também está relacionado. Fazer uma política pública para a população de baixa renda para habitação de interesse social. Na questão da arborização urbana, considerar a arborização como agente promotor de serviços ambientais e de saúde pública, que a arborização nas áreas de risco também, né, acontece. E nas áreas de interesse ambiental, eu coloquei incentivar o pagamento por serviços ambientais como uma forma de proteção dessas de todas, né, as áreas. Fortalecer programas de educação e fiscalização ambiental, fomentar a agroecologia, o turismo rural e recuperação de áreas degradadas. Definir regimes urbanísticos protetivos para o delta do Jacuí e para a orla do Guaíba. Né? Já te passo a palavra, Luiz. E nas áreas verdes, a inclusão da educação ambiental nos princípios do plano diretor, que a educação ambiental ela aparece assim, amplamente em várias discussões que a gente já teve, nas duas conferências do meio ambiente, tanto de 2012 como de 2022, então ela está sempre presente. Tá? E a partir daí nós tivemos as recomendações sugeridas e aprovadas na plenária, né? Que uma delas é que sejam otimizados os mecanismos tributários, como exemplo o ICMS ecológico direcionado para as comunidades em áreas de risco, incluir Porto Alegre na rede brasileira de trilhas de longo curso, né? Que ajuda nessa proteção. E eu vou passar a palavra para o Luiz Felipe antes de continuar. Não, na verdade era só um ponto, assim, que se fala bastante em regulação fundiária. Vai ter alguém da SMARF nesse eixo natural junto? Da Secretaria Municipal de Regulação Fundiária? Seria interessante. Só queria pontuar isso mesmo para ver, né? Sim, nós alguém, a gente vai atrás. Nós temos alguns colegas que se inscreveram pelo DEMAB. Né? Eu não confio agora se eles estão presentes aqui, mas eles se inscreveram no formulário, então eu mandei o convite para eles. Tá? Não saberia dizer agora se eles estão, mas é importante que estejam, né? Eu concordo contigo. Exatamente, para pontuar a importância que o pessoal, né, para a gente conseguir conversar todo mundo junto. Mas beleza, também, era só isso, só queria pontuar isso aí. Mas até para ti, Luiz, e demais, eles, a SMARF e DEMAB, eles fazem parte do GTTO também, né? Então eles estão presentes nos grupos de trabalho. Então, tá bem? Não, tranquilo. Obrigado. Nada. Então, assim, continuando, né? Então agora, né, nós vamos para a parte legal do nosso trabalho, que é pegar aquele quadro do guia, que eu vou mostrar para vocês como é que eles podem se espacializar, né, e vamos ver se a gente consegue fazer ele, né, para a nossa temática. Eu já trouxe algumas questões já meio prontinhas, assim. Eu não sei se eu estou compartilhando, vocês enxergam aqui uma gradezinha numa folha quadriculada? Sim. Tá. Então, assim, esse é o exemplo do guia que a gente pegou, tá? Do guia de elaboração e revisão de planos diretores. Então, eu vou ler, porque a letra tá pequenininha, eu sei, só que se eu aumentar o zoom, eu perco metade do quadro aqui, tá? É complicado de manejar. Daí. Deixa eu ver. Agora eu consegui. Ó, então, assim, o guia tá o seguinte, temas, tá? Então, assim, temas extraídos dos tópicos prioritários definidos na dinâmica do dia 2. O que eu peguei do tema do guia? As áreas de risco à vida, que é o que é correlacionado com o nosso trabalho. Tá. A partir desse tema, o que ele traz? A problemática. Peguei uma delas. Ó. O município possui ocupações humanas em áreas de risco à vida, tais como o risco de enchente, deslizamento e outros. Tá? Isso é uma problemática relacionada a esse tema. Então, as questões qualificadoras desta problemática. Tá? Se no município existem áreas com risco de deslizamento de terra, escorregamento, solapamento, enfim. Né? Então, a gente identificar, né, essas áreas, né, que qualifica a nossa problemática, né, para que se pense depois nas estratégias para trabalhar esse problema. Né? Aqui da nossa dinâmica, então, assim, a gente pode adicionar informações às respostas da conferência, né? Assim, o que mais que a gente tem, além do que a gente já elencou na conferência, do que a gente já discutiu, né? Das áreas que o município que tem de risco, que podem promover risco, podem, né,
chegar nessa situação complexa, né, do risco. Quanto às estratégias, tá? O guia propõe para a problemática P3, né, a estratégia 9, garantir ocupação urbana adequada em situações de risco e reserva de terras com infraestrutura para reassentamento. Controlar o avanço da ocupação urbana e planejar novas frentes de expansão considerando as condições de risco existentes. Controlar a expansão urbana considerando as áreas ambientalmente degradadas e a capacidade de infraestrutura instalada ou prevista. Então, assim, neste caso, as questões qualificadoras, né, para a problemática 9, digamos, tá? Se o município possui áreas de risco, mas que podem ser ocupadas mediante o uso de emprego de tecnologias adequadas com população moradora de baixa renda, né? Então, ou seja, aquela questão que isso veio muito também na lei da REURB, né? Que é a questão de tu manter as comunidades mesmo em área de risco, desde que tu tenha condições tecnológicas, né, de mitigar esses riscos e de que essa população fique lá sem agravar o risco, né? E se o município possui áreas que podem ser ocupadas mediante o uso ou emprego de tecnologias adequadas com população de outras rendas. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que admitir, que não é essa população de baixa renda que ocupa a área de risco. A renda alta também, porque, assim, as nossas ilhas são áreas de risco. E elas são ocupadas por marinas, mansões, condomínios, de uma população com poder aquisitivo médio e alto. Então, ou seja, né, a gente é um pouco que a gente às vezes tem que fazer um outro movimento, que é tentar entender a logística, fazer um diagnóstico humano da população do município, sabe? O que move as pessoas a irem para a periferia, para ocuparem uma área de risco, né? Qual é o que tão... É para a gente ver assim como o nosso... como o meio ambiente, como a natureza é atraente, né? Que as pessoas buscam, mesmo que em áreas inadequadas, lugares digamos assim, limpos, né? Tipo assim, com água, com árvore, com verde. E sem se dar conta que às vezes, a partir do momento da ocupação, elas até desqualificam um pouco a característica do lugar, elas prejudicam talvez um pouco. E isso é uma coisa que é do ser humano, né? Não é se é bom ou se é ruim, enfim. E aí, a partir da qualificação das questões qualificadoras, a gente tem os instrumentos, né? Um deles é estabelecer as zonas especiais de interesse social, são as EIs, né, em áreas ocupadas, no caso de Porto Alegre, as AEIs, que já existem, né, esse instrumento já existe. Aí depois vem o detalhamento dos instrumentos, que a gente não vai trabalhar aqui, na verdade, pelo menos não nesse primeiro momento, né, e depois identificar ferramentas complementares, então assim, uma carta geotécnica de aptidão à urbanização, fazer um plano de habitação de interesse social, promover regularização fundiária, né, promover o direito à superfície. Então, esses seriam as ferramentas. A partir daí, tá, eu comecei um trabalho, né, que é o que a gente, vamos ver se a gente consegue, né, continuar agora e aprimorar, com o tema áreas de risco do nosso eixo, que é o que a gente está trabalhando agora. Então, o que eu coloquei? Como problemáticas, eu extraí dos post-its da planilha que a gente compilou do nosso trabalho no segundo dia da conferência, dos post-its algumas questões, tá? Que eu identifiquei como problemáticas, que foram extraídas as respostas aos pontos negativos, né, do questionamento que a gente fez no trabalho do segundo dia da conferência. Desculpem, só um pouquinho. E então, o que eu extraí, tá, daqueles post-its, né, como problemática? Ausência da disciplina áreas de risco no plano diretor, ausência de educação ambiental, falta de projetos sociais para a desocupação das áreas de risco, deficiência ou inexistência de sistemas de alerta de comunicação social, meios em eventos climáticos e desastres, falta de definição de preservação e respectivas APPs de forma exata. Eu acho que seria delimitação das áreas de preservação e APPs de forma mais exata, assim, mais. Deficiência ou ausência de projetos sociais para qualificação, trabalho e renda dos ocupantes de áreas irregulares, irregulares e de risco, tipo deficiência econômica gera falta de moradia. Tá? Então, assim, daí depois eu parti lá para as ferramentas complementares, que seria
o que fazer, né? Otimização de mecanismos. Tem alguém com o microfone, deu uma respirada aqui com o microfone aberto, deu um eco. Otimização de mecanismos tributários, como exemplo o ICMS ecológico, direcionados para as comunidades em áreas de risco. Incluir Porto Alegre na rede brasileira de trilhas de longo curso e a regularização fundiária, né, como ferramentas, né, complementares aos instrumentos. Então, assim, eu fiz o exercício pegando o início e o final, né, para que a gente agora internalize. A gente não precisa pegar, né, do início para o fim. A gente pode começar do final, que eu acho que é mais fácil, às vezes, a gente ver as ferramentas e depois ir até as problemáticas, né? Então, assim, o nosso trabalho ele vai ser a partir dos resultados da conferência de avaliação, né, das moções do nosso eixo temático. Então, agora eu deixo aberto se alguém quiser se perguntar, se manifestar, esclarecer dúvidas, né? Para a gente continuar. Porque eu sei que é uma dinâmica complexa, tá? A gente está usando ela agora, pela primeira vez, eu e o Thiago, inclusive, né? A Tânia e os demais colegas aqui da diretoria que estão com a gente também passaram por isso nas reuniões dos seus eixos, né? Inclusive, eles podem nos auxiliar aqui até no esclarecimento de dúvidas. Então, vamos ficar tranquilos que a gente tem um pouquinho mais de 1 hora para trabalhar. Diga, Lilia. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Tá. Não, eu queria... A gente comentou na conferência daquela vez que estava para sair um mapeamento das áreas de risco. Eu não consegui acessar isso, por enquanto eu vi alguma coisa, algum movimento, mas isso saiu, isso está disponível, está acessível. O Felipe e o Thiago podem te esclarecer. Acho que a resposta é a mesma, eu vou colocar no chat ali o link. Obrigada. Até a gente... O Thiago vai falar. Assim, ó, nós até tínhamos planejado de apresentar, fazer uma breve apresentação, tá, do que a CPRM já disponibilizou, que até tem uma ferramenta online bem interessante, que em forma de mapeamento, e possibilita exatamente esse link que o Luiz Felipe colocou no chat aqui, tá? Nesse link é possível dar uma boa olhada no mapeamento, inclusive com classificação, certo? A gente pensou em colocar aqui essa apresentação, mas daí a gente vai comer mais tempo ainda da discussão. Eu acho que, de repente, não vale a pena, tá? É importante que as pessoas saibam, a gente vai disponibilizar isso, divulgar, mas eu acho que tomaria muito mais tempo desta reunião aqui, tá? Não, obrigada. A ideia era só determinar que a gente tinha um ponto de partida para pensar em cima de estruturação. Obrigada. Mas legal, Júlia, assim, a gente vai trabalhar em cima desse mapeamento, viu? Pode ter certeza, e cruzando com o que a gente já tem no município, até porque, os guris me corrijam se eu estiver errada, né? A base que a gente tem de dados, a gente trabalha em cima desse mapeamento do CPRM também, né? Deixa eu ver aqui, que na ordem... Tá, o Luiz Felipe, tu ainda quer colocar alguma coisa? Não, só ficou com a mão. Tá, então, Gilmar. Gilmar tá com o microfone fechado. Ainda tá no mudo. O teu microfone tá fechado. Acho que vou colocar no chat. A gente não consegue abrir o teu microfone, só fechar, tá? Isso é o lado ruim desse aplicativo do Teams aqui. Vê se tu vai ali embaixo, tem uma barrinha onde aparece a mãozinha e tal, tem um microfone, ele não pode estar com risco em cima. Agora deu. Agora deu, isso. Tô dizendo essas modernidades aí para nós aí que somos da época do Telex aí, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Dani, assim, né? Eu acho que eu vou ser um pouco mais
pouquinho chato até, né? Acho que quem gosta dessa área é um pouquinho mais chato que os demais, né? Eu reforço, né, que apesar de você já ter falado que a cada reunião se faz um resumo, coisa e tal, papai se disponibiliza, eu creio que pelo menos nós que estamos nos grupos aí, né, a gente receba isso, que a gente não precisa ficar, não é que não precise, tá? Que a gente não tem necessidade de entrar no site da prefeitura e sair a procurar, que a gente receba nos e-mails, né, os principais links que foram disponibilizados, o resumo da reunião, né? E assim, já nesse primeiro momento, né, o tema é área de risco, né? E a gente sabe muito bem que é uma problemática não só de Porto Alegre, mas de todos os municípios do Brasil, não só, como tu bem disse, a questão da baixa renda, né? Eu fiz questão de colocar a questão dos condomínios que ocupam os morros, né? Que isso é um problema. As pessoas querem, sim, ter a melhor vista do Guaíba. Exemplo, eu trago lá de Florianópolis, querem a melhor parte da ilha, lá o Costão do Santinho, mas isso acaba afetando e expulsando, sim, os moradores daquela região, né? E já dentro de uma das problemáticas que a gente falou, pensa assim também, já, né, antecipando até alguma coisa, né? A prefeitura, eu sei que tem um levantamento aí das áreas de prefeitura ou pública, não precisa ser prefeitura, estado ou federação, que estão desocupadas, que estão ali ociosas ali, né? Que, sei lá, dá para tentar discutir com esses órgãos aí a criação não sei se é condomínio, a melhor definição, aí eu peço que os técnicos ajudem depois, mas para a ocupação dessas áreas, né? Porque eu realmente, assim, eu tenho um questionamento aí, né, de manter esse pessoal em área de risco, desde que tenha condições de... Gente, por si só a definição de área de risco é área de risco. Ah, nós vamos amenizar alguma coisa, eu acho meio complicado. Se existe áreas passíveis de ocupação, tanto do município, do estado ou do governo federal, que se ocupe. Não podemos deixar a área desocupada. Por enquanto é essa a contribuição, Dani. Obrigado. Nada, nada. Antes de você passar a palavra para o Natan, Gilmar, eu quero te esclarecer só uma coisa, a questão dos documentos. Eu não vou mandar o link de onde encontrar o site, não, é o link do documento. A gente disponibiliza e manda o link de acesso, tu vai clicar no link que vai abrir a apresentação, entendeu? Algumas outras informações gerais, sim, que estão, mas assim, o que afeta o nosso trabalho, né, é do eixo, todo o material, a gente sempre manda algum material complementar, pode ficar tranquilo, viu? Você não vai ficar catando no site. Quanto a essa questão que tu colocaste agora, eu acho muito pertinente, sim, porque assim, o que acontece? Realmente tem que ter uma ação conjunta, né, das esferas federal, estadual e municipal, para que algumas áreas que estão muito bem localizadas e que não, né, e que são boas, têm infraestrutura urbana, elas possam abrigar habitação de qualidade para retirar essa população. É o que o guia traz como tu ter uma reserva, né, de áreas para remoção e realocação da população das áreas de risco. Até um exemplo prático que esses dias eu estava vendo, assim, né, é o prédio do IGP, que incendiou alguns anos atrás, foi construído um prédio novo, o prédio está lá, né, tipo a ruína, porque ele provavelmente não vai ser restaurado, tanto que fizeram um novo. Acredito que tenha se feito um laudo que não tem condições, né, de recuperar o prédio. E está num lugar super bem posicionado no município, né, pode muito bem servir para um condomínio de habitação de interesse social, com área que tem mobilidade, que não está em risco de alagamento, né, tem drenagem, enfim, tem condições de ocupação. Agora eu acho que é o Natan, né? Isso. Natan? Oi, pessoal, bom dia. Pois então, a minha contribuição ela vai no mesmo sentido da minha fala na reunião do eixo temático 7 de gestão da cidade, que aconteceu no dia de ontem, né? Eu vou dar uma olhadinha assim que acabar a reunião, tiver um pouco de tempo, no link aí que mandaram no chat do mapeamento das áreas de risco. Mas o meu ponto ele é o seguinte: eu trabalhei por quase um ano na área de administração e técnica do Censo Demográfico 2022. Para quem estava na reunião de ontem, eu vou me repetir um pouquinho, mas para quem não estava, eu trago essa contribuição. A grande sacada desse censo demográfico promovido pelo IBGE é o georreferenciamento de todas as habitações e comércios e igrejas e, enfim, classificações no geral, tá? Com classificação. Então, a minha pergunta
que é semelhante à que eu fiz ontem, ela é uma pergunta também, talvez uma provocação, do quanto que se tem esse trabalho integrado com o IBGE, que é claro, ele é uma fundação federal, mas para fazer talvez uma sobreposição, né, colocar as diferentes camadas. Existe, então, o mapeamento feito pela Prefeitura das áreas de risco e, a partir do georreferenciamento das habitações, dá para fazer uma sobreposição para ver onde que estão as habitações dessas zonas de risco, né? Então, ontem eu mencionei isso e foi respondido que a base territorial foi fornecida, em parte, pelo menos pela Prefeitura, para o IBGE, para dividir os setores censitários por bairro, né? O que é ok, ótimo, existe uma comunicação, mas esse produto, que ele ainda não está disponibilizado pelo IBGE, mas que ele vai vir a ser disponibilizado nos próximos meses, ele é, quando a gente fala de habitação, muito próprio, ele é muito necessário, justamente porque cada unidade habitacional, cada apartamento, cada mercadinho, vai ter um ponto georreferenciado no mapa. E eu acho que quando a gente está discutindo, então, habitação também nesse contexto de áreas de risco, é uma ferramenta muito, muito rica para que se possa, então, trabalhar. Eu deixo essa contribuição e essa pergunta também, se existe, o quanto de comunicação existe nesse âmbito municipal e o IBGE federal. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a Tânia, nossa colega aqui do monitoramento, que ela vai poder explicar melhor do que eu, né? Porque ela trabalha direto com esse tema. E o Thiago também pode nos, né, ajudar. Não sei se o Thiago quer colocar alguma coisa antes, mas ontem eu estava participando, Natan, até a gente, né, se encontrou ontem também. Que bom te ver de novo aqui, porque a gente consegue construir, né, ou apontar, né, algumas caminhos para tentar solucionar todos os problemas, né, que existem muitos, mas agora está na hora da gente buscar soluções, propor soluções, né, Dani? E a área ambiental é uma área que nos preocupa muito, né, porque antes de tudo está ali, né, o ambiente natural. E o próprio planejamento urbano, nós agora estamos agrupados numa secretaria única, visto essa necessidade, né, de estar o urbanismo, planejamento, junto com a área ambiental. Isso é importante. E ontem eu respondi mais ou menos assim, que nós tivemos uma nova legislação aprovada, a Lei de Bairros, né, 2016, a lei anterior, ela não contemplava algumas áreas da cidade, tanto é que nós tínhamos áreas indefinidas, né, dentro de Porto Alegre, embora tivesse lá uma característica própria que as pessoas mesmo, olha, aqui é o chapéu do sol, mas até então, vamos dizer, um exemplo, né, não existia o chapéu do sol, a Berta dos Morros, talvez, né, e assim, e como sempre o IBGE, ele busca a malha, né, a divisão territorial oficial dos bairros. Então, para esse censo agora da coleta de dados, foi fornecida essa base. Então, a gente vai ter uma compatibilização dos setores censitários novos com a nossa base de bairros. Então, trazendo todas essas informações que foram colocadas, que foram ali, né, do censo para dentro da nossa base, nós temos um ganho muito grande para fazer essas avaliações, né? Então, é isso que a gente espera muito. E esta parte ali, dessa contratação que houve, eu acho que o Luiz Felipe está aqui, e o Thiago também, que seria a contratação até do mapeamento dos resquícios, não sei se é resquício que se chama, da Mata Atlântica, né? E também a parte das APPs, né? Das áreas de proteção. Então, eles até podem nos trazer melhores informações sobre isso. Eu até olhei o link ali, tem como a gente exportar, né, alguns dados dali também. Mas não se faz planejamento da cidade sem ter todas essas... E hoje a gente tem esse recurso, né? Esse recurso da tecnologia, onde a gente pode colocar dentro de uma base, né, que é essa base que o Thiago mantém ali na CGIL, né? Georreferenciada. Então, para nós temos um ganho muito grande. E é isso, não sei se eu esclareci ou se eu dificultei, mas essa é a nossa grande esperança, né?
E é o que a gente está buscando, essa compatibilização, essa integração, né? E a articulação entre as outras esferas, que isso é muito importante. E enriquece o trabalho, nos dá subsídios para as tomadas de decisão e propor soluções para cada problemática apontada, como está tão bem explicado aqui, essa metodologia neste guia de revisão do plano diretor. Mas a gente está à disposição, né, para qualquer coisa. Eu só queria complementar, né, tipo, a fala da Tânia, que na verdade, Natan, um dos grandes desafios dessa revisão do plano diretor que a gente está tendo, a gente tem que atualizar todas as bases de dados do município, né, para um georreferenciamento e fazer mapas precisos a partir de levantamentos, né, de fazer todo ele georreferenciado. Os mapas do plano diretor, né, que foram publicados, que estão, né, na lei publicada, eles foram feitos em cima de manchas, que era o que se tinha na época. Não tinham, né, em 1999 já existiam essas ferramentas, mas não se conseguia um grau de detalhamento, de assertividade tão grande para fazer os mapas. Então, muitos dos mapas eles foram trabalhados em cima dos mapas da Lei 43, que eram pensados em manchas, e eles seguiram essa lógica, né? Então, agora, a gente vem, né, há anos caminhando já tem isso na nossa base de dados, mas agora a gente está, além de refinar o que a gente tem que aprimorar isso e incluir mais informações, para que a gente consiga chegar no nosso grande sonho, que é ter uma plataforma aberta, para que as pessoas tenham essas informações em tempo real, e a gente também, né? Porque daí a gente efetivamente consegue fazer um planejamento. Eu peço licença aqui para me atravessar, eu sei que tem gente com a mão levantada, mas eu coloquei no chat ali também o mapeamento da Mata Atlântica, tá? De Porto Alegre, tem todas as informações ali naquele link. Só para avisar. Então, obrigada. Bom, gente, então assim, ó, tipo, podemos fazer um exercício? Vamos tentar fazer esse quadro? O que vocês acham, né? Vamos ver se a gente tem aí ainda um tempinho, né? Dá para a gente trocar uma ideia e tentar preencher isso, e até para ver as dificuldades que a gente tem, para a gente melhorar para a próxima reunião e trazer também, né, soluções. Enfim, então assim, a partir, tá, dessas problemáticas, eu não sei se vocês querem acrescentar mais problemáticas, mas foi as que eu identifiquei como pontos negativos elencados. Eu até estou com aqui, não sei se vocês enxergam a planilha, essa é a planilha que a gente espacializou todos os post-its, né, do dia, e então assim, tá aqui na pergunta 3, ó. Não, é a 2, que a gente, os pontos positivos e negativos. Quais os pontos positivos e negativos do plano em relação aos tópicos abordados no subgrupo? Foi daqui que eu peguei aqueles pontos que eu coloquei na planilha. O Guilherme Miranda queria falar, então. Oi, Dani. Eu não sei onde que entraria essa questão, mas uma que foi levantado já até nas setups, a gente tem alguns loteamentos em que eles tramitavam em áreas que não tinham ainda proteção contra cheias definidos no município, mas que tem regime urbanístico para ocupação, que são aquelas áreas lá próximos do aeroporto, lá da Zona Norte, e eu acho que é uma questão que a gente também tem que compatibilizar como sendo uma área que hoje o plano ele prevê regime urbanístico para ocupação, mas ao mesmo tempo a gente não tem ainda um plano de proteção contra cheias lá do rio, Gravataí e tudo mais. E também existe um descompasso entre um estudo que foi feito pela Metroplan de proteção contra cheias com relação ao que o município tem feito também de proteção. Não bate assim, e teve alguns conflitos, então acho que são coisas que a gente vai precisar casar, e eu acho que entra bem nessa questão das áreas de riscos, né? E acho que sim, talvez. O Beto está pedindo para participar aqui para falar também, talvez ele nos ajude nessa questão, Guilherme. Pode falar, Beto. Bom, não, eu queria trazer. Acho que estou meio fora da câmera. Tá. Não, a dinâmica, na verdade, eu disse assim, a dinâmica de produção de legislação às vezes vamos dizer assim, nos atravessa, né?
porque eu pedi para falar justamente para citar uma lei, tá? Que é a Lei 13.446, de 24 de abril de 2023. Isso é uma legislação municipal que foi aprovada agora, né? E ela se deu com base numa alteração da legislação federal, né? Das áreas de APP, que, vamos dizer assim, que delegou aos municípios, né, a possibilidade de definir faixas de APP diferente das que estão na legislação federal, né? Enfim, assim, então essa é uma nova legislação que entrou no município, né? E ela estabelece essa possibilidade de município regrar sobre isso, né? Até assim, eu alerto, né? E como essa questão legal é sempre complexa, porque a própria legislação que alterou o Código Florestal, ela é objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Isso ainda vai ser julgado. Mas enquanto não se julga, e eu digo que isso gera esse tipo de situação referente a APP, as ADINs, elas têm levado em média uns 7 anos para ser julgadas, né, para julgamento. Então leva muito tempo e isso cria uma situação de incerteza jurídica, né? Ele é um problema para o país, mas de qualquer forma foi aprovada uma legislação no âmbito municipal e ela comunica justamente com aquela problemática levantada, né? Ali com falta de definição e de preservação respectivas APPs de forma exata, né? Bom, isso está nesse contexto, só que do período que a gente fez vamos dizer assim, a conferência, se levantou isso, agora recentemente, né? Então, mês passado, foi aprovada essa legislação que abre, então, a possibilidade do município fazer um diagnóstico para a definição de faixas de APP de curso d'água no âmbito local. Até eu digo assim, ó, de certa forma, quando o DEP definiu faixas de passagem de cheia, tal, ele fez isso, porque, por exemplo, o Salso, né, a largura do Salso, a faixa de APP é de 50 metros, mas em algumas áreas o município demarcou ali 200 metros, áreas maiores, 150, tal. Por quê? Porque a cheia, as características do Guaíba, enfim, né, ela promove uma cheia maior nessas áreas, né, uma cheia maior nessas áreas. E a parte, vamos dizer assim, central e norte, que é coberta pelos polders, que são, na verdade, a Freeway, a Castelo Branco, enfim, toda essa as vias que estão construídas em dique, né, no sistema de polders interna, dá essa proteção extra para a cidade, né, que é na cota de 4,75. Então, todas essas questões, elas, vamos assim, elas estão postas assim no planejamento e ela entra com uma possibilidade de instrumento, ela tem sua complexidade, ela tem outras questões que foram levantadas, inclusive com a possibilidade de inconstitucionalidade estadual e tal, mas está aí, a lei tá valendo, né? Tá valendo aí desde 24 de abril, tá? Então eu queria colocar isso assim para ver como a dinâmica da própria legislação muda a todo momento, né? E pode voltar atrás e tal. Então essa estratégia de qualificação ambiental, ela tem que estar sempre muito atenta aos instrumentos, né? E a dinâmica desses instrumentos, né? Tá? Bom, era isso que eu queria colocar nesse momento. Obrigada, Beto. Gilmar? Assim, Dani, até para ajudar um pouco aí no que o Beto nos coloca aí, né? Mas esse é um grande problema, eu vejo, Beto, assim, os municípios têm suas leis, os estados têm suas leis, o governo federal larga alguma lei, né?
Mas eu vejo assim, em Porto Alegre, principalmente pela própria região que Porto Alegre está situado, né? Quanto mais deixarmos aí as áreas de preservação permanente exatamente como estão, melhor é para o futuro nosso, né? Porque é viável agora tu mudar ali a faixa de rio de 30 para 10 para 50, ou deixar em 200. Porto Alegre, se mantém. Eu acho que isso aí é uma discussão forte também. Eu acho que no futuro vai ter que ter algum grupo, alguma coisa para discutir somente essa questão de alteração das leis aí que estão afetando o Estado, né, e o município. Mas da nossa, né, que é do nosso quinhão que nos toca, né, a área de risco, se existe esse levantamento aí que tem que ser atualizado, né, a gente tem que discutir em cima, porque a gente sabe que as leis são muito maleáveis, né? E qualquer discussão que se faça aqui tem que estar bem calçado nas legislações aí, para não ficar discutindo em vão. E numa reunião seguinte a gente diz, olha, pessoal, tudo aquilo que a gente viu não cabe porque não permite isso. É só esse cuidado aí que eu trago para a contribuição. Obrigado. Não, obrigada, Gurias. Obrigada pela contribuição, sim. Bom. Eu costumo dizer, né, tipo, e assim como a temática do nosso eixo ela é repetitiva nas reuniões, eu costumo ser repetitiva também nas minhas falas. Então, assim, que enquanto a gente não internalizar, né, que o que nos difere dos demais animais é a consciência e que a gente faz parte de um sistema natural, e se a gente não e disso depende a nossa sobrevivência, a gente não vai avançar muito, né? Tipo, nós vamos continuar no nosso trabalho aqui, fazendo melhor e tentando, todos nós, mas, assim, tem que ser com uma consciência, tem que se expandir, assim, né? Como é que eu vou dizer? Essa conscientização, essa responsabilização de todos pelo ambiente, né? Em todas as instâncias, todas as situações, tem que levar as informações, né? E a gente sabe que enquanto a pessoa está preocupada com a sobrevivência, ela não consegue pensar, né, nas consequências dos atos, porque ela tem problemas mais emergentes para pensar. Mas a gente tem que seguir buscando, né, levar informação para todos, conscientizar todos, para que a gente efetive essa proteção, Gilmar, esse cuidado que a gente tem, né? Amplie também. Bom, gente, voltando aqui, a gente tem 15 minutinhos agora, tá? Até o final da nossa reunião. Eu coloquei aqui, eu vou ver se vocês enxergam melhor aqui como é que tá. Eu coloquei aqui nas questões qualificadoras o diagnósticos para demarcação. Coloquei fazer um plano de proteção contra cheias e enchentes para áreas próximas ao Gravataí, né, ou expandir esse plano, né, por meio da fala do Guilherme. Do Beto, diagnóstico para a demarcação das faixas da PP de curso d'água no município. E coloquei a questão da moradia, que foi levantada aqui também pelo Gilmar, ação conjunta do Estado e do município para disponibilizar áreas para reassentamento para a população que ocupa as áreas de risco, né? Isso como uma ferramenta complementar. Não sei se seria ou talvez uma estratégia, mas e atualizar a demarcação das APPs de curso d'água. Então, me corrijam se eu estiver errada e vamos lá. Fala, Gilmar. Tá no mudo, Gilmar. Fechado o microfone. Ainda não escutamos. Alô? Não estou te escutando. Tá, eu vou passar a palavra para o Beto. Agora foi. Tá, é bem rápido. Assim, agora que deu o zoom, consegui ler um pouco melhor. Assim, a ausência de educação ambiental, eu vejo assim, que pelo menos, né, a gente consegue mexer na área de responsabilidade do município, que nas escolas municipais, sei lá, tenha algum cronograma assim, de visitação da prefeitura, justamente para explorar essa questão do futuro na questão da preservação ambiental hoje. Sei lá, seminários, né, exposições, alguma coisa assim, nas escolas públicas do município. Que a gente tem que começar desde pequeno, né? Não depois que a gente está com a problemática na frente, assim. Quanto mais cedo eu conseguir incutir na mente de que a proteção ambiental é muito importante para o futuro de uma geração, não só da geração que está posta, eu acho que a gente ganha e muito também
nessa questão da educação ambiental nas escolas que a prefeitura tem mando, vamos dizer assim, né? Beto? Não, eu acho assim, em linhas gerais, assim, né, toda essa discussão, vamos dizer assim, a discussão sobre as áreas de preservação permanente, as áreas que têm potencial, elas já estão muito bem, vamos dizer assim, muito bem registradas no planejamento espacial, né? Tem toda essa situação vamos dizer assim, da dinâmica das regras que veio alterando, assim, especialmente a partir da alteração do Código Florestal, em 65, então a gente já tem, né, alguns anos, tem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Todas essas questões da ocupação de áreas inadequadas, né, elas sempre envolvem uma questão de inversão econômica muito importante, né? E a gente vê isso no país anualmente, né? Tu vê essas áreas, cada ano tem um tipo de catástrofe, né, maior ou menor em diferentes partes do país, aí, mas principalmente nas áreas próximas aí ao litoral, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, né. Aqui também a gente tem a configuração aqui um pouco mais favorável, né, mesmo as questões do delta, que é uma situação de risco, ela tem uma previsibilidade, a gente tem, isso não é uma cabeça de rio, né, tu tem uma previsão, tu sabe que vai dar cheia, mas tu tem 2, 3 dias de previsão, né? Então, a gente tem essas questões, vamos dizer assim, questões particulares, né? Tem a situação de avanço, tem essa situação de inversão econômica, né? E o plano coloca isso, ele já tem, mais ou menos a gente tem a antecipação, mas a realidade social, né? A dinâmica social e política vai construindo esse conjunto de situações que tem, né? Essa solução também, eu acho que isso é uma coisa assim que talvez que a gente tenha que pensar melhor, né? Como é que a gente faz essa dinâmica? Porque sempre como está se colocado assim, é área de risco, tem que tirar a pessoa daí. Bom, mas daí a gente cai nessa situação, não tem dinheiro suficiente, né, para construir em outro local, as pessoas querem morar no local onde elas estão, existem, vamos dizer assim, conflitos de tutela legal por conta do direito à moradia ao local onde a pessoa está, né? Então a gente fica sempre o poder público ele fica nesse jogo de conflitos de tutela, né? E o que eu tenho apontado assim é que, olha, existe existe uma necessidade de avaliar a dinâmica de intervenção nesses locais que foram autoproduzidos, né? Toda a tecnologia, vamos dizer assim, o conhecimento, legislação que a gente tem é basicamente para atuar na cidade formal, né? Na cidade planejada, em edificar a cidade planejada. Esses são os desafios que geralmente estão nas normas, né? Agora, a realidade, essa dimensão da realidade de ocupação de grande áreas, já tem todo o vetor assim, que a gente vê na CETARF, né? Em termos de flexibilização de regras urbanísticas e tal, mas há necessidade de um avanço maior na questão de tecnologia, na questão de leitura dessas situações e de intervenções pontuais, né, para, de fato, conseguir estender rede de esgoto, coleta de lixo, dinâmicas econômicas, né, nessas áreas, nas áreas autoproduzidas, né, e que estão estabelecidas muitas vezes em situações, não necessariamente, né, mas em muitas situações, em situações de risco, né, como margens de rio, como encosta de morro, e o equacionamento, a não ser para situações mais graves, pontuais, né, em média e longa escala, ele não surge, né, não surge de maneira fácil. Então, esse componente estratégico do olhar sobre
essa cidade autoproduzida, ela tem que, de fato, evoluir, né? Evoluir em termos legais, tecnológicos, em estrutura para a prefeitura fazer isso, né? Para as prefeituras, não é uma coisa que se resume só à questão municipal, mas ela, de fato, é importante porque a gente não tem conseguido lidar com essa dimensão da realidade, né? Obrigada, Beto. E realmente é bem isso, assim, a gente segue, na verdade, o que eu vejo é que a gente ainda segue práticas, né, reproduzindo práticas que vêm, né, de outros tempos em que os problemas não estavam tão grandes e tão complexos. E, enquanto isso, a gente tem também a legislação que às vezes não colabora muito, assim, que é, né, com a nossa atuação, assim, com as ações que a gente poderia fazer, como essa questão da lei da REURB, que acabou dificultando aí a remoção de algumas situações, de famílias em algum tipo de situação, né? Então, como tu mesmo falou, né, Beto? Tipo assim, a legislação é muito mais dinâmica do que a gente acompanha na nossa prática e às vezes ela pode ser revertida também e voltar. Então, agora a gente está nesse momento, né, do plano e quem sabe a gente consiga melhorar algumas situações, né, a partir dessa revisão, consiga pôr em prática e dos monitoramentos, colocar em prática o que foi pensado já lá em 99 também. Eu coloquei aqui em evidência as 3 colunas, tá? Pedido do Gilmar para enxergar melhor. Então, fala, Beto. Não, eu acho que tu levanta bem isso, Daniela, que na verdade a coisa também tem isso. Existe esse esforço de reunir também os instrumentos disponíveis, né? Que muitas vezes são deixados de lado. Muitos instrumentos estão aí, mas às vezes as pessoas não estão, não há uma, vamos dizer assim, não há como é que não há uma política de indução ao uso deles, né? Então essa questão que eu digo assim, o plano ele tem que deixar marcadores de certa forma, e isso no plano atual ele bota ali como programas, né? Mas os programas geralmente o que eles fazem? Eles reúnem um conjunto de projetos, né? Em determinadas políticas. E eu acho que isso o plano tem que continuar fazendo, né? Apontar marcadores de indução para que eles se consolidem nas políticas, né? E a capacidade de realização das políticas também tem a dinâmica própria, né? Porque a cada 4 anos são eleitos a composição de vereadores, tal. Mas é sempre importante a gente estar atento a essas possibilidades, né? E a sociedade, ao mesmo tempo, é a gente buscar da sociedade o conjunto de situações que ela quer ter, porque essa situação está sempre dada quando as legislações de restrição, por exemplo, quanto ao uso do solo, elas têm fundamentalmente uma base uma base de fundamentação econômica da coletividade, porque é mais caro tu estender rede de esgoto, rede de água, né, transporte, tratar com a drenagem em áreas mais inclinadas, né? Ou manter, por exemplo, rede de esgoto, rede de tratamento numa área onde o solo é mole e oscila a pressões, né, enormes, como as ilhas. Então, muitas vezes, o próprio administrador, às vezes da ocasião, ou vereadores, enfim, as pessoas bem intencionadas, não têm toda a dimensão dos custos técnicos, do custo operacional dessas situações, a curto, a médio e longo prazo. Então, eu sempre digo assim, a questão do Código Florestal é uma questão, entre outras, de economia para a própria municipalidade, não só de defesa da vida do sujeito, para não morar num local que está sujeito à catástrofe, né?
de curto, de médio e longo prazo, mas ao conjunto o custo econômico para toda a coletividade de manter aquilo. E tem toda essa situação, vamos dizer assim, dessa dinâmica do contexto externo e econômico, que faz uma questão social, né, que se impõe e cria, então, laços políticos para se viabilizar na ocupação do território de forma, vamos dizer assim, a fugir do planejamento, né? Mas isso também é uma decisão coletiva. Isso também tem que ser uma decisão coletiva. Onde é que nós queremos gastar o dinheiro? Bom, vamos gastar na remediação, nessa manutenção, tal, ou não, vamos investir, de fato, para que um esforço maior com essas questões que o Gilmar, né, levanta, né, de otimização das áreas, enfim, de criação de outros incentivos, mecanismos, né? Então, de fato, assim, a gente ter o diagnóstico do que está ocorrendo e para onde a gente está indo, e à medida que as pessoas conseguem, e os gestores também, né, conseguem visualizar as consequências da ação ou da inação em determinado sentido, né, eles estão, vamos dizer assim, instrumentalizados para tomar melhores decisões, né? E eu acho que isso é o grande desafio, assim, da atualização dos planos diretores, né? É o grande desafio, né? Melhorar a instrumentalização para a tomada de decisão. Né? Obrigado. É isso aí, Beto, concordo contigo. Acho que Gilmar e a Júlia querem. Eu não vi quem. Eu acho que o Gilmar levantou a mão primeiro, depois a Júlia. Só um pouquinho. Tu precisa que eu dê mais um aqui no quadro? Não. Essa estratégia que eu colei aqui foi o Guilherme que colocou no chat, tá? Então... Alô? Oi? Tá. Não, na verdade, Dani, eu faria uma inversão ali, aquela questão, a ocupação, eu não sei se é essa a ideia quando colocou ali, né, das qualificadoras, a ocupação de áreas inadequadas envolve uma inversão econômica, e aí, se é em cima do que eu falei, eu acho assim, tem que ser feito levantamento de que imóveis existe no município, ou do estado, ou federal, para tirar esse pessoal das áreas de riscos, tá? Que seria uma estratégia. Acho que ele entraria na coluna das extras. É que ali eu peguei a fala do Beto, tá? Ah, tá. Então tá. Então deixa eu colocar aqui a tua estratégia que eu coloquei lá como um instrumento complementar uma ação conjunta do município, mas fazer levantamento. Uma estratégia. Tá? Mas a ação é uma estratégia, mas vamos colocar aqui mais efetivo. Levantamento dos imóveis. Município, estado e federal, já que a gente tem que fazer sempre uma ação conjunta. Isso. Públicos em todas as esferas. Para viabilizar a reocupação ou realocação da comunidade, ou não sei qual é aí o termo técnico que se usa, né? Dessas pessoas que estão em área de risco hoje. É isso por enquanto. Obrigado. Que está em área de risco. Isso aí. Tá. Júlia? Não, acho que seria uma coisa também para integrar na segunda estratégia ali que o colega sugeriu, mas em relação aos planos de proteção, por exemplo, que está ali em relação ao Rio Gravataí, eu acho que poderia ser uma boa ideia a gente integrar com o que já está pronto dos arcabouços dos comitês de bacias, que provavelmente eles têm algum tipo de... Então, seria integrar o plano de proteção ou agregar ao plano de proteção a área... Eu acho que seria porque de botar isso exclusivamente para nós, né, ou para o grupo, enfim, de produzir isso, porque provavelmente já tem algum tipo de arcabouço de estrutura disso pronta para as bacias e porque tem em volta do município, né, provavelmente a gente consegue botar isso ao uso e integrar as ideias com eles, inclusive.
Peraí. As áreas. Vou colocar aqui. Próximas ao Rio Gravataí. Só para... Agregar. Opa. Eu coloquei essa temática, esse assunto em discussão até porque, assim, ó, a gente tem um levantamento de proteção contra cheias da Metroplan, que ela foi feita junto com os municípios, né? Teve Sim. representante de cada município que é atingido pelo Rio Gravataí, ele começou a cheias. É o plano metropolitano, né? Isso. Só que a gente tem existe uma incompatibilidade entre o plano municipal de Porto Alegre com esse da Metroplan. Simplesmente a Metroplan, ela inutilizou algumas áreas do município que hoje são produtivas para a proteção das cheias. Então, ela tornou áreas dentro do município de Porto Alegre indenizáveis para não ser ocupadas. Só que o município prevê um regime urbanístico sobre essas áreas e muitas dessas áreas são ocupadas. Então, o que acontece? Teve um estudo, até a gente entrou em contato com a Metroplan lá para a gente tentar reaver algumas questões que eles estão levando à frente, né, em função desses estudos, e não foi muito assim escutado o município de Porto Alegre nessas questões. Eles estão avançando lá com aqueles estudos, só que assim, cada município ele é responsável para fazer a sua proteção, e a proteção metropolitana não está levando em consideração o que existe no município. Este que é o problema. Então, são questões que a gente vai ter que trazer eles para conversar, e vamos ter que conversar porque, assim, o município de Porto Alegre, ele se protege, mas ao mesmo tempo que ele se protege, ele aumenta a mancha de inundação nos outros municípios. Mas ao mesmo tempo que a gente não torna a nossa área produtiva, a gente está abrindo mão de uma área que o município pode ocupar, porque ele tem proteção. Então, são coisas que a gente vai ter que compatibilizar, e é por isso que eu trouxe essa temática, porque levar o que já se tem, ele está em desacordo ao que já se foi planejado no município de Porto Alegre, entende? Da região metropolitana. Então, são questões que a gente vai ter que trazer, né, esses protagonistas para conversar e encontrar um denominador comum, tá? É só para Tá certo, contribuir. obrigada. Obrigada, Guilherme. Alexandra? Eu tô passando meio rápido, tá? Porque a gente já é meio-dia e 7 aqui, porque a gente não posso me estender muito mais, só por... Alexandra? Não, não te escuto. Eu não sei, tu tá com o microfone aberto, mas tá sem som. Nada, nada. Não. Tu não consegue escrever no chat? Então escreve no chat, por favor. Tá legal. Mas assim, ó, tu pode dar tua contribuição por escrito também, por e-mail, se tu quiser depois, tá? Não tem problema, a gente aceita em outras formas. Gente, eu vou ter que encerrar a nossa pauta de hoje, em função do horário, tá? Porque a gente também tem outras agendas à tarde, assim, e tem que organizar a oficina de segunda-feira. Então, eu quero agradecer imensamente mais uma vez a participação de vocês, tá? Lembrar que quem não conseguiu se inscrever para o eixo no formulário online, me mande um e-mail, tá? Para eu repassar para minha colega que vai atualizar as inscrições para sair a portaria do grupo, tá? Eu peço que continuem participando, né? Porque a presença de vocês é muito importante, a participação de vocês é muito importante, tá? E sim, o pessoal da Smart não conseguiu se inscrever, então eu vou falar com a Carol sobre isso, Alexandre, pode ficar tranquilo.
e vou encaminhar depois os links direto para os documentos, tá? Para o material, tudo que a gente tem até agora, para que vocês se atualizem, consigam se instrumentalizar para continuar os nossos debates no decorrer das nossas reuniões, certo? Então, desejo um ótimo final de semana a todos, um feliz Dia das Mães para quem é mãe, espero vê-los na segunda-feira, online ou presencial, como for possível, né? E mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, bom fim. Tchau, Bem, tchau. tchau, pessoal. Tchau, bom fim de semana aí, feliz Dia das Mães. Tchau.